e a importância, principalmente, da gente ter acesso a esses depoimentos, né? A importância dessa questão da quebra do sigilo que aconteceu ontem, feita pelo ministro Dias Toffoli, que mesmo liberando esses depoimentos, manteve algumas outras partes desses depoimentos ainda fechadas ali para justamente garantir o avanço das apurações. Essa decisão reacende o debate sobre a transparência e os próximos passos do caso, que ainda está sob investigação da Polícia Federal. É claro, essa quebra do sigilo não pode dificultar as investigações que seguem, né? Isso tudo a gente está falando de depoimentos da primeira fase ainda da Operação Compliance Zero. Vários outros depoimentos aconteceram, como a Marília bem nos pontuou no comecinho aqui do Acorda Metrópolis, durante essa semana. Muitos foram adiados, mas a gente ainda vai encontrar e se deparar com informações sobre esses depoimentos da primeira leva da Operação Compliance Zero. Nesse mês de janeiro, há uma semana, 2 semanas, a gente teve a segunda fase da Operação Compliance Zero. Então ainda vai ter uma leva de novos depoimentos de Daniel Worcaro de novo, de pessoas próximas ao Daniel Worcaro, e assim vai. Conforme a operação vai avançando, a gente vai tendo mais informações. Para a gente falar sobre essa quebra do sigilo, então, eu vou chamar a Isadora Teixeira, nossa colunista aqui da Grande Angular, que está acompanhando esse caso, né, Isa, há muito tempo, sabe das ligações aí do Banco Master com o BRB e vai conseguir nos ajudar. Acho que a primeira coisa que dá para a gente falar, Isa, é justamente sobre isso, né, essa importância da quebra do sigilo, pelo menos para que a imprensa e também o Brasil, através do trabalho da imprensa, de assistir esses vídeos e entender tudo que está sendo falado ali, trazer as informações do Daniel Worcaro e as diversas divergências que já apareceram, né? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Exatamente, nós tivemos ontem à noite essa novidade aí, que foi a derrubada do sigilo dos depoimentos concedidos à Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal no dia 30 de dezembro de 2025 e que são tidos como os depoimentos mais aguardados, que são dos 2 personagens centrais dessa questão do Master e BRB. O Daniel Worcaro falou por mais de 1 hora com a delegada da Polícia Federal e os outros investigadores que acompanhavam esse depoimento, assim como o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. E a gente já tinha tido acesso a alguns trechos dos depoimentos concedidos antes da divulgação dos vídeos. Então, a gente já vinha noticiando o que havia sido dito pelos banqueiros até então. E como você bem mostrou agora mais cedo, acho que um dos pontos importantes é essa contradição referente especificamente à origem dos créditos que são apontados como fraudados, são falsos. E foi exatamente esse ponto da contradição aí destacado nessa acariação que foi feita logo após esse depoimento, né, no mesmo dia, lá no Supremo Tribunal Federal, pela delegada da Polícia Federal, a Janaína. Nesse ponto específico, a delegada questiona o Daniel Worcaro, então dono do Banco Master, se como é que foi feito esse repasse das carteiras da Tirreno, que são exatamente as carteiras apontadas como falsas. Ele afirma que em algum momento comunicou sim ao BRB de que iniciaria um novo modelo de operacionalização, de comercialização que envolveria carteiras de terceiro. Por outro lado, o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, declarou que não tinha conhecimento e que, inclusive, ele disse isso no depoimento dele, que isso estava previsto em contrato do BRB com o Banco Master, que apenas teriam as carteiras do Master. Na acariação, o Paulo Henrique emendou também que ficou sabendo que imaginou que essas carteiras pudessem ser do Master, que haviam sido vendidas para terceiros e que o Master estaria recomprando as carteiras.
e aí, nesse ponto da criação, logo em seguida, o Vocaro afirma que não tinha conhecimento de recompra de carteiras. Então, acredito que esse é o grande ponto da investigação neste momento. Afinal, o BRB sabia ou não que estava comprando essas carteiras de terceiros que depois se provaram ser carteiras falsas. Eu anotei alguns pontos aqui daquilo que a gente já vinha divulgando no Metrópolis, que é a questão especificamente dessas carteiras podres. O BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras da Tirreno. Isso a partir de janeiro de 2025, de acordo com os depoimentos. O ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, afirmou à Polícia Federal que o Banco de Brasília comprou as carteiras do Master a partir de julho de 2024 e os pagamentos, os repasses vinham sendo feitos sem qualquer tipo de problema e que não encontrou nenhum indício de irregularidade durante o ano de 2024. E que em 2025 seguiu esse processo de compra das carteiras, que, segundo o ex-presidente do Banco de Brasília, era uma medida que visava o crescimento do banco, a expansão do banco, que isso estava previsto no plano de negócios do Banco de Brasília. Então, ele afirmou que, como em 2024 não houve qualquer problema, seguiram comprando em 2025, até que, segundo o ex-presidente do BRB, em abril de 2025, o Banco de Brasília percebeu um padrão documental diferente dessas carteiras que estavam sendo repassadas pelo Banco Master, questionou o Master e descobriu que os créditos eram de terceiros, que depois veio se provar que eram dessa empresa, a Tirreno, que é apontada como empresa de fachada, que foi criada para operacionalizar aí exatamente essas carteiras para o Master, exclusivamente. Isso é o que afirma o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Também, nesse mesmo dia, 30 de dezembro de 2025, uma outra pessoa que prestou depoimento à Polícia Federal foi o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton. O Ailton reforçou essa questão específica dos créditos podres, dos créditos falsos. O diretor do Banco Central apontou que o órgão, quando se deparou com essa situação da Tirreno, foi verificar as movimentações financeiras da Tirreno e não encontrou PIX, não encontrou TED, não encontrou nenhum boleto, nenhuma movimentação financeira que justificassem esses créditos que a Tirreno disse que existiam. Ou seja, essa empresa, em tese, reuniu, segundo as informações até o momento, teria reunido alguns correspondentes bancários e dito que tinha essa carteira bilionária repassado ao Master, que repassou diretamente ao BRB, que pagou 12 bilhões de reais. Só que o que a investigação mostra até aqui é que, na verdade, embora tenham se vendido essas carteiras, os créditos não existiam, ou seja, ninguém pegou empréstimo, aparentemente. Então, isso foi fraudado, esses créditos não existem, não tem movimentação financeira que justifique esse tipo de crédito que foi repassado ao Banco de Brasília, que pagou esses 12 bilhões de reais. Então, o diretor do Banco Central falou também que foi uma falha de governança do BRB e que o Banco Central expediu uma medida prudencial contra o Banco de Brasília em outubro de 2025 e que, segundo o Ailton, é uma medida grave, uma medida drástica, porque impede a instituição financeira de continuar comprando, e isso aconteceu em outubro de 2025, então foi um mês antes da Operação Compliance Zero e da liquidação do Banco Master, né? Então, essas são as informações acho que as informações principais até o momento. Nós tivemos acesso também a um trecho do inquérito da Polícia Federal que originou a Operação Compliance Zero, que foi a origem dessa investigação, e nesse documento, a gente noticiou hoje no Metrópolis, a Polícia Federal aponta, inclusive, uma investigação do Banco Central sobre a Tirreno, que fala sobre esses créditos falsos.
Como a gente mostrou lá no Metrópolis, acredito que seja a nossa submanchete agora, a Tirreno declarou que fez 182 mil operações de crédito em apenas 4 dias do mês de janeiro de 2025, que foi considerado aí pelos investigadores como um volume muito grande para uma instituição que não tinha histórico no mercado, uma instituição pequena, e os investigadores, a partir dessa informação, fizeram ali um levantamento no Banco Central, que consegue monitorar todas as movimentações financeiras, fizeram uma investigação completa para saber se esses créditos existiam, se houve algum tipo de transferência referente a esses créditos que foram tomados, em tese, pela Tirreno, pelos correspondentes bancários vinculados a ela, e o que o Banco Central descobriu é que não tinha nada, conforme o que reforça, né, o diretor do Banco Central, o Ailton, em depoimento à PF. Esse documento do Banco Central indica que não tinha qualquer movimentação financeira que justificasse esses créditos. Então, é esse ponto específico que provaria que os créditos eram falsos. Então, o que a gente percebe é que, no avançar dessa investigação, né, e com esses depoimentos, a Polícia Federal quer saber, afinal, o BRB sabia ou não que estava comprando as carteiras de crédito da Tirreno e se esses créditos se sabia que esses créditos eram fraudados, né? Então, e esse foi o ponto da acariação, em que o ex-presidente do Banco de Brasília disse que não sabia e o dono do banco, Márcio Daniel Vorcaro, afirmou que comunicou sim que faria a comercialização desses créditos de terceiros. Nath.